Eu vim aqui. Eu vim aqui para falar do desenrolar de uma notícia ao longo de mais ou menos 48 horas, um pouco menos do que isso. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoa aí do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Você pode, claro, me encontrar nas diferentes redes sociais. Pode deixar aqui o seu like, o seu comentário para a gente poder continuar essa conversa e pode contribuir para a continuidade do meu trabalho no apoia.se/Jana Viscardi, que é onde as pessoas vêm apoiando para que eu continue produzindo conteúdo e eu já agradeço a você que vem fazendo isso. Eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre a maneira como uma informação foi sendo veiculada ao longo de mais ou menos 48 horas no jornal, nos jornais, e o quanto essa é uma maneira bastante irresponsável que nos faz pensar muito sobre o que é o jornalismo, como ele atua e qual é a sua responsabilidade e como é que vê a sua responsabilidade diante de episódios tão graves que a gente tem visto não só no Brasil, mas também no mundo. Esse é um exemplo de uma situação específica, mas a gente poderia pensar em um sem fim de outras questões, um sem fim de outros episódios que nos remetem a essa mesma questão de uma responsabilidade e tal. Eu vou ler primeiro. Primeiro eu vou dar uma contextualizadinha bem rápida do que é que eu tô trazendo aqui, e aí depois a gente vai desmembrar um pouco essa conversa em algumas partes. Tudo bem? Vamos lá. Bom, na sexta-feira, no dia 4 de outubro, um dos candidatos à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, ele divulgou no perfil dele no Instagram um documento, entre muitas aspas aqui, falando, atacando, que daria provas de uma relação, sei lá, com drogas de um outro candidato, que seria o Boulos. Esse documento é um documento falso. E as pessoas na internet identificaram isso muito rápido, muito rápido mesmo. Mas, curiosamente, parece que os jornais não tiveram a mesma condição como instituição de fazer esse tipo de verificação. O que aconteceu é que, a partir do momento que esse documento foi veiculado, os jornais decidiram dar a notícia. E aí aqui a gente pode já se perguntar, a primeira coisa é, quando é que você dá uma notícia, né? Em especial em tempos de redes sociais. Quando é que você dá uma informação? Porque você não olha a coisa acontecendo e simplesmente dá a informação. Uma série de decisões são tomadas para que essa informação se transforme em notícia. Então essa é uma coisa que é muito importante da gente entender, que uma informação ela não é notícia por si só. Ela se transforma em notícia a partir de uma série de decisões que são tomadas. Pois, muito que bem. Assim que esse documento falso foi veiculado, você tem a reação, óbvio, do candidato Boulos, que estava sendo vítima de uma mentira há poucos dias da eleição em São Paulo. Uma eleição que está, inclusive, bastante acirrada e que teve uma série de problemas, inclusive, em função da presença de candidatos de extrema-direita que têm uma postura que subverte qualquer lógica mínima de democracia. Enfim. Assim que Boulos reage ao absurdo da mentira que foi veiculada, o que a gente tem é a entrada dos jornais para entender que essas coisas que estavam acontecendo eram notícia. A partir do momento que você entende que é notícia, então a outra pergunta que a gente pode fazer é: quando isso é veiculado? Então, primeiro, essa informação é notícia? Depois, quando é que a gente posta? De que maneira? Né? Quando é que a gente dá a notícia e como a gente dá a notícia? Nesse caso, você tem que pensar em uma pequena apuração. É feita uma apuração, não é? Quanto tempo leva essa apuração até que essa informação se transforme em notícia e vai ser publicada? Sabe? Essas questões todas deveriam fazer parte do que é a elaboração de uma notícia e a veiculação de uma notícia. E aí que, quando decidiram falar sobre o episódio, um dos títulos que foi veiculado pela Folha de São Paulo foi, às 10h43 do dia 4 de outubro. Boulos diz que vai pedir prisão de Marçal depois de divulgação de laudo sobre drogas.
Ele acusa ex-coach de mentir. Este ele está se referindo a Boulos, ex-coach é Pablo Marçal. Aqui a gente já tem uma série de questões para pensar. A primeira delas é, ao invés de colocar no centro a figura que acusa, ou seja, Pablo Marçal estava fazendo uma acusação, estava trazendo uma informação falsa sobre o Boulos. Ao invés dessa figura ser o centro, do tipo, será que essa informação que foi trazida é verdadeira? Com base em que essa informação foi trazida? Como é que essa informação foi veiculada? Quando? Sabe, uma análise? Que candidato é esse que veiculou essa informação? O que se escolheu fazer foi um outro caminho. Foi colocar Boulos no centro e dizer... Essa lógica bem jornalismo declaratório, jornalismo fofoquinha, do tipo, o fulano disse que, isso tem sido cada vez mais comum no jornalismo. Então aí eles colocaram assim, Boulos diz que vai pedir prisão de Marçal. E, bom, enfim, foi uma coisa que ele fez mesmo, foi o pedido de prisão, depois de divulgação de laudo sobre drogas. Aí aqui tem uma coisa interessante, é que Boulos vira ao centro e a divulgação de laudos sobre drogas... Não tem qualquer suspeita sobre isso nessa primeira notícia. Então, veja, o problema vira o Boulos, que diz que vai pedir a prisão do Pablo Marçal. Aí, aqui, na manchete, nesse título, ninguém parou para pensar no papel do Marçal nisso. Laudo, inclusive, sequer tá dizendo suposto laudo. Tá dizendo laudo, simplesmente. E aí, embaixo, isso é muito interessante, porque vai dizer assim, ele acusa o ex-coach de mentir. Veja que você altera a lógica das coisas. Era o Pablo Marçal que estava acusando ou atacando o Boulos ao apresentar esse suposto, naquele momento, laudo. Mas as pessoas na internet não precisaram nem de 15 minutos para ver que o laudo era falso, que tinha uma série de inconsistências. O jornal não se deu esse trabalho e escolheu esse caminho para relatar esse episódio, dizendo que o Boulos acusava o ex-coach de mentir. Eles não precisavam fazer essa lógica diz que me disse. Ao invés de colocar o Boulos no centro da situação, eles deveriam ter colocado o Pablo Marçal no centro, ter feito uma brevíssima investigação para colocar em questionamento o laudo. Você precisa bater o martelo, porque o jornalismo precisa ser responsável. Isso aqui é responsável? Porque toda vez que eu falo sobre o jornalismo é muito comum que venha alguém com ataque de pelanca dizer, mas você não tem ideia, os jornalistas precisam ser responsáveis. Aí eu te pergunto, repito a pergunta, isso aqui é responsável? Não é responsável, né? Você subverte, você coloca como aquele que acusa alguém que, na verdade, está sendo atacado na beira de uma eleição que está, assim, uma pequena catástrofe. Foi assim que começou, né? Aí, em seguida, essa matéria virou manchete do UOL, capa da UOL. Boulos diz que pedirá a prisão de Marçal por divulgar suposto laudo. Aí você observa que a estrutura inicial continua a mesma. Boulos diz. Mas, em contrapartida, você tem suposto laudo. Veja, todas as pessoas que estavam acompanhando, uma série de pessoas que estavam acompanhando essa história toda lá no Blue Sky já sabiam que esse laudo era absolutamente inconsistente. Mas a gente ainda tem Boulos como centro, porque ele diz que vai pedir a prisão, e o Marçal por divulgar suposto laudo. Então, é como se o Boulos fosse a questão aqui, quando na verdade a questão é outra, é o outro candidato. E aí continua a mesma história embaixo, na linha fina. Deputado acusa coach de falsificar documento. Médico que assina parecer já morreu. É muito louco porque você precisa colocar... É um jornalismo que não se responsabiliza. Quando você faz esse jornalismo fofoquinha, ou diz que me diz, você não participa daquilo. São eles que estão dizendo. Ou seja, o seu papel... Qual é o seu papel como jornal ou como jornalista? Tá? E aí, de novo, gente, eu sei que é uma profissão que está cada vez mais precarizada. E é por isso que eu nunca pessoalizo. Eu nunca vou falar de um jornalista específico, em especial quando a gente está falando dessas notícias que são feitas uma atrás da outra, tá? No caso de colunistas, coisas de opinião, é uma outra história, mas em casos como esse, eu nunca vou falar o nome de um jornalista específico. Portanto, jornalista, você não precisa ter um ataque de pelanca, porque eu não tô falando de você especificamente. Mas existe sim, e existe, portanto, a gente sabe, uma dinâmica de precarização, mas isso jamais pode ser justificativa para a produção de um tipo de notícia que é
projeto de disseminação de desinformação e de desestabilização de um sistema que já está muito fragilizado. Então, eu não estou falando do jornalista individualmente, mas eu estou falando desse sistema de produção de notícias que faz esse tipo de coisa aqui. A capa da UOL, o começo da UOL é manchete, isso foi manchetado, e tá lá dizendo que o deputado acusa o coach de falsificar o documento. Quando, na verdade, se tivessem se dado ao trabalho, eles não precisam dizer isso, que o deputado está acusando o outro. Na verdade, não se trata de uma acusação. O documento era falso. Bastava fazer uma pequena busca para não colocar as coisas nesse formato. Para colocar no centro que deveria ser o centro. Um candidato à prefeitura que está veiculando documentos duvidosos dias antes da eleição. E que muito rapidamente se descobriu que esse médico tinha até morrido. Ou seja, você precisa dizer que o deputado acusou o outro de falsificar documento? Não se trata disso, né? Ok, ficou nesses termos aqui. E aí embaixo uma série de notícias, uma série de títulos. Dono de clínica que emitiu o suposto laudo já foi condenado por falsificar diploma de medicina. Aí fica aquela conversa toda picada, e você continua insistindo que é o Boulos que diz que vai pedir a prisão do Marçal, quando a conversa devia estar em outro lugar. É o jornalismo fofoquinha. Aí, em seguida, depois uma outra manchete já no dia seguinte, né? Isso acontecendo já no dia seguinte, no sábado de manhã. Suposto prontuário de Boulos divulgado por Marçal tem erro e assinatura de médico que já morreu. Então, já temos era laudo, virou suposto laudo, era Boulos como sujeito, agora já virou suposto prontuário de Boulos divulgado por Marçal tem erro. Pois é. Fizemos esse percurso aqui. Menos de 24 horas. De novo, eu reforço, no Blue Sky, as pessoas em 15 minutos já tinham visto que aquilo não tinha o menor cabimento. E aí eu volto para essa pergunta. Quando e como, né? O que é notícia? Quando você veicula e como você veicula, né? Aí depois, já no dia 5, né? Como eu disse, já no sábado, às 9h30 da manhã, lá na Blue Sky, a Folha de São Paulo colocou: laudo que Marçal postou para atacar Boulos é falso. Veja a série de evidências. Então foi preciso 12 horas para que a gente tivesse um título assim: laudo que Marçal postou é falso. E olha que interessante, porque é o laudo que ele postou que é falso. Poderia ter sido feito de outro jeito, porque a gente não teve Boulos como sujeito ali atrás. Boulos diz que, Boulos acusa de. Aqui a gente poderia ter tido: Marçal posta laudo falso na prévia da eleição. Mas não foi isso que a gente viu, né? Foi o laudo que o Marçal postou para atacar Boulos é falso. A gente já tem aí atacar Boulos, mas por que Marçal não foi o sujeito aqui? Candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, publica laudo falso para atacar Boulos. Era isso que podia ser o título dessa matéria, né? E aí, essa mesma notícia é manchetada, vira lá o centro na UOL, né? Laudo que Marçal postou para atacar Boulos é falso. Veja evidências. Ora, E aí, farsa foi desmascarada em poucas horas, diz Boulos, durante ato na Paulista. Aí você vê uma série de outras notícias vindo embaixo dessa manchete. Aí, juiz manda as redes sociais excluírem posts de Marçal com documento falso. Boulos pede cassação e prisão. Dono de clínica que emitiu o laudo forjado já foi condenado por falsificar diploma. Aí vão trazendo notícias que já foram veiculadas antes, né? Então, é uma coisa interessante a gente pensar nessas perguntas. E por que é que se faz as coisas dessa maneira, né? Eu sei, talvez você tenha aí uma resposta, né? Todas as vezes que eu posto sobre questões dessa natureza, as pessoas vêm me dizer: porque o jornalismo é vendido, porque é de extrema direita. Eu sei, a gente pode falar sobre todas essas coisas e elas podem sim ter aí um embasamento, mas eu sempre gosto de colocar essa pergunta para quem não é jornalista e também para quem é jornalista. Porque a linguagem tem um papel muito importante aqui, muitíssimo importante. É através desses discursos que se fala sobre o outro, que se fala do outro e que se transforma informações ou episódios do cotidiano em notícia, né? Isso é muito importante da gente entender, né? No sábado de manhã, por exemplo,
No sábado, por exemplo, o Estado de São Paulo colocou na capa eleição em São Paulo, embaixo, né? Em cima uma questão com os indígenas vaqueiros e tal, e as eleições municipais, é uma imagem de um indígena vaqueiro, muito bem. E embaixo vem eleições em São Paulo, Boulos acusa Marçal de falsificar laudo toxicológico e pede prisão. Ex-coach liga uso de cocaína a psolista que desmente rival com agenda. Veja, você não se responsabiliza, o jornal não se responsabiliza, é como se fosse mesmo um jornal fofoquinha. É como se fosse, ele não se ele acusa, o outro diz que na verdade não é bem assim, tá mostrando a agenda. O bom jornalismo, antes de publicar as coisas tortas desse jeito, ele vai procurar essa informação e vai ver que, de fato, a data desse documento falso, a data que o documento falso traz, como se Boulos tivesse tido, sei lá, um surto, tivesse usado drogas, eu sei lá o quê, esse documento, tem uma data que é a data que, sei lá, no dia Boulos estava fazendo uma ação e no dia seguinte também estava fazendo uma live num dia, uma ação no outro dia, ou seja, ele não teria como estar naquilo, ele não poderia estar nas condições que o documento falso dizia que estava. Então veja, esse é um trabalho jornalístico. O trabalho jornalístico não devia ser ele diz que, o outro diz que é o que o jornalismo muito se transformou, né? Então é impressionante que você tenha na capa do jornal, você dando a fala para essa figura através da mentira. Ex-coach liga uso de cocaína a psolista. É um absurdo que o jornal se propõe a ter este papel, sendo que deveria ter verificado a informação antes de simplesmente transformar isso numa reportagem, num elemento de capa do jornal. E aí depois as pessoas se perguntam, os jornalistas e os jornais se perguntam, por que é que as pessoas não confiam mais no jornal? É muito importante a gente pensar que o jornal é parte da lógica da desinformação. Isso não pode ser ignorado. É todo jornal? É sempre? É todo dia? Não. Mas é sim parte dessa lógica de desinformação. Esse é um exemplo muito, muito bom disso, infelizmente. A vésperas das eleições, o lugar da responsabilidade do jornal, que escolhe fazer as coisas nesses termos. De colocar que o ex-coach liga hoje a cocaína psolista. Isso jamais deveria estar colocado aqui nessa linha fina. Jamais. Porque é uma mentira. Por que é que você coloca nesses termos de disse-me antes de verificar essa informação? Isso aqui é de uma irresponsabilidade imensa. Imensa. E é muito comum que as pessoas me digam, Jana, mas até parece, né? Todo mundo já sabe, esse é um jornal de direito, ou seja lá o que for. Gente, não importa pra mim. Quer dizer, importa, é importante a gente saber, né? Pra onde as coisas tocam, mas não dá pra fazer como se isso fosse, blasé, todo mundo já sabe. Não, gente. Cobrar é isso aqui, é olhar pro absurdo e revelá-lo, e destacá-lo, e mostrar o quanto é simplesmente inaceitável, inadmissível que um jornal se coloque nessa posição. A gente sabe que já faz isso há muito tempo, a gente sabe que não é o primeiro episódio, mas isso jamais deveria nos deixar de indignar. A gente não deveria não se indignar por conta disso, pelo contrário. Porque é uma loucura, é um absurdo, é a prática da desinformação acontecendo em tempo real. Mas é porque o jornal, ele tem poucas horas, quando a capa é do dia seguinte, eu sei, tem sempre alguém para dar uma justificativa. De novo, nem tudo que acontece no nosso dia vira notícia. Tem uma escolha aí daquilo que vira notícia. A gente não pode esquecer disso, gente. Nunca, nunca. Dá pra simplesmente dar uma justificativa boba dessa. É preciso pensar que algo que acontece no cotidiano não vira imediatamente notícia. Então, essa é a pergunta que eu fiz lá no começo. E aí, quando é que vira notícia? Como é que vira notícia? Então, é o que, quando e como vira notícia. De que maneira esses discursos estão sendo veiculados, né? Quem é que ganha o destaque? De que maneira? Boulos, ele foi o sujeito dessa história desde o começo. Boulos diz que, Boulos acusa de, quando na verdade o Pablo Marçal é que é o sujeito. Mas não o sujeito de ligar o uso de cocaína a psolista, mas de divulgar um documento falso. Essa é a questão. Pablo Marçal divulga documento falso na prévia das eleições. Mas não se tinha certeza ainda. 15 minutos de verificação e você já via que tinha uma inconsistência aí. Então, ao invés de simplesmente dizer que o Boulos acusa o Marçal, você como jornalista, você como jornal, poderia se responsabilizar por essa notícia ao invés de jogar o candidato aos leões e dizer,
Pablo Marçal publica documento com indícios de fraude. Simples assim. Simples assim. Mas não querem, né? Não querem se comprometer com nada. Agora é o jornalismo fofoquinha. Fulano diz que, ciclano pensa que. Aí, o que a gente tem depois, finalmente, no sábado também, PF investiga Marçal por postagem de laudo falso em ataque a Boulos. Aí o laudo virou finalmente um laudo falso, né? Mas veja que isso é muito triste, porque a gente... E aí... E aí no domingo a gente tem o Globo colocando lá, né? Marçal divulga laudo falso contra Boulos e é investigado. Veja, mas quase 36 horas depois é que a gente tem esse tipo de manchete em que Marçal finalmente vira o sujeito de algo que é responsabilidade dele, que é a atuação dele. É alguém que tá querendo prejudicar a candidatura de uma outra pessoa. Então, não nos esqueçamos dessas perguntas. O tempo todo elas precisam estar presentes. O que virou notícia? Quando? Como virou notícia? E por que também virou notícia, né? São perguntas que a gente pode se fazer o tempo todo. Esse é um episódio muito grave, em que a atuação do jornalismo foi deplorável, foi deprimente, foi triste. E eu falei da questão da precarização, porque eu acho que isso não deve ser ignorado, mas isso jamais deve justificar a irresponsabilidade dos jornais, dos veículos de imprensa, sobre aquilo que estão trazendo, né? Então, as pessoas sim podem estar vivendo lógicas precarizadas de trabalho dentro das redações dos jornais, mas isso não pode ser a justificativa para, é por isso que a coisa está menos verificável. Então, por que, se não consegue verificar, por que transforma em notícia? Essa é a pergunta. Se você não consegue verificar a informação, se você não tem nenhuma estrutura para isso, por que é que isso vira notícia? Porque o chefe mandou? E por que é que então, e como é então que a gente vai confiar no jornalismo? Nos pedem tanto, né? Fomos tão desqualificados durante o período da extrema-direita, de Bolsonaro, precisamos ser valorizados, tá? Mas de que maneira se valoriza ou se confia num jornalismo que participa ativamente da desinformação e que se rende à lógica da extrema-direita há anos e parece não aprender nunca a driblar essa lógica da extrema-direita. Então, não nos esqueçamos disso, não esqueçamos e que os jornais, não sei se vão reconhecer, porque também acho que não seja do interesse, mas entendamos que pelo menos reconheçam que eles têm sim uma responsabilidade nisso. Mas que compreendam, se não vão reconhecer a responsabilidade, e se não vão reconhecer a responsabilidade que tem, que compreendam então minimamente, porque tantas pessoas desacreditam nos jornais em função da maneira como essas notícias são reproduzidas de maneira desleixada, irresponsável e absolutamente absurdas. É um absurdo o que a gente viu nesses últimos 2, 3 dias. Eu tô dando só um exemplo, absurdos são de diferentes naturezas, vocês podem trazer aqui embaixo nos comentários, a gente pode falar de Palestina, a gente pode falar de mortes nas favelas no Brasil, a gente pode de assassinatos que acontecem nas favelas no Brasil. Muitos são os temas que podem nos colocar a olhar para situações graves que a gente vê no cotidiano e como elas são reportadas pelos jornais, de maneira muitas vezes que aproxima o jornal da lógica da desinformação. Então, existe sim uma crise de financiamento do jornalismo, mas não é só ela a causa do absurdo que são esses projetos editoriais que a gente vê por aí. Eu realmente não tenho nem palavras. Obrigada para você que ficou até aqui. Tchau, tchau.